hoje aqui no Brasil. Eu comecei como jornalista, depois comecei a trabalhar na faculdade de comunicação. Trabalhei 7 anos numa escola de jornalismo, então cuidava de muita gente como você, desesperada quando tem que fazer o trabalho de final de conclusão de curso, escrever um artigo, fazer uma reportagem na TV. Todas essas coisas a gente fazia com estudantes italianos, estrangeiros, espanhóis, ingleses. Então lá tinha um problema da língua também, da comunicação. Cada um fazia do seu jeito, da sua forma. Eu estou aqui hoje, na verdade, para não falar dessas coisas, mas para falar como Halloween. Esta festa é celebrada em outros países, principalmente na Europa. Eu tive também a oportunidade de fazer Halloween na Itália, mas também na Irlanda, que é o país que você sabe onde nasceu esta festa, na verdade, né? País católico, onde esta festa nasceu, na verdade, para, sim, criticar, se queremos, brincar um pouco com os nossos mitos, né? As nossas crenças, que não sabemos sobre a religião, que não sabemos sobre os mortos, quais são as nossas paixões, né? Então, eu queria mostrar para você um pequeno vídeo só para saber do que estamos falando, sobre o que é a festa de Halloween, e depois vamos ver mais um sobre a festa de Halloween na minha terra da Itália. Eu sou de uma região da Itália que se chama Sardenha, é uma ilha no centro do Mediterrâneo, onde Halloween nunca existiu. Mas existiu outra festa que é bem bacana, porque lembra Halloween, mas tem algumas características bem originais. Na Itália também hoje se está celebrando, dia 31 de outubro, o Halloween, mas é uma festa importada. É uma festa que, de fato, até a década de 80, quando eu era adolescente, ninguém celebrava. Mas por quê? Na verdade, naquele período, também a mídia não alimentava assim, o mito de Halloween como faz hoje. E o nosso conhecimento de Halloween era muito reduzido. Eu era adolescente, fazia a minha festa na minha região, que era uma festa diferente que a gente vai ver, mas não tinha nenhum conhecimento sobre a festa de Halloween. Foi algo que veio mais com assim, com uma mídia mais presente na nossa vida, veio principalmente com a chegada da internet, em 2000. Então, é interessante ver como nós celebrávamos o dia 31 de outubro, antes do dia dos santos e depois do dia dos mortos, dos finados, o dia 2, né? Fazíamos de outra forma. Vou antecipar qual é o nome da festa que nós celebramos na minha região, repito que é a Sardenha, uma ilha da Itália, considerada por muitos italianos outra coisa da Itália. Não é considerada italiana, porque tem uma história bem diferente. Tá pronto? Então vamos ver a reportagem sobre Halloween e depois a gente vai comentar. Doces ou travessuras? A festa popularizada pelos americanos, na verdade, é uma comemoração do calendário celta da Irlanda. Conta a história que uma colheita muito ruim fez com que o povo irlandês saísse às ruas para pedir esmolas e, para não pedissem e oferecessem algo, resolveram vestir fantasias e encenar alguns números. Quando os irlandeses imigraram para os Estados Unidos, foi exatamente a maioria foi numa grande faminta que teve da batata. Então a colheita não deu certo. Vamos para os Estados Unidos, Nova América, né? Aí foram para os Estados Unidos, só que chegaram lá sem nada, sem dinheiro, sem nada. Tanto que para fazer as lanternas, para irem pedir coisas de casa em casa, tipo uma esmola, uma ajuda, eles faziam a lanterna de pumpkin, da abóbora, porque nos Estados Unidos era maior do que o turnip, que turnip é um vegetal vermelho que tem branco dentro, eles faziam antes a lanterna disso. Então arranjaram a pumpkin, que é o gerimum, né, nosso, que algumas pessoas chamam de abóbora, e cavavam, colocavam uma vela dentro e saíam de casa em casa. Quando voltavam para casa, a vela é sempre colocada no lado oeste da casa para bem vir os antepassados e agradecer por tudo que tem. E por isso que se colocava espantalho, eles também se vestiam de preto com caras brancas, para que os maus espíritos pensassem que eles eram maus espíritos e não atacassem eles.
tipo uma proteção. A data do Halloween coincide com o Dia de Todos os Santos, e não por acaso. A mudança foi feita pela Igreja Católica, que retirou a data do mês de maio e colocou para o início de novembro, quando está se encerrando o período do Sol no hemisfério norte e tem início as estações mais escuras e frias do ano. No Brasil, muitas pessoas têm a impressão de que o Halloween é uma festa sombria, e de fato é, mas não tem nada a ver com as bruxas, e sim com a mudança das estações no hemisfério norte. A abóbora, o espantalho e as cores escuras remontam à época do final das colheitas, em virtude da chegada das chuvas e do inverno. Até as plantas costumam passar por um processo de renovação, por isso a data tem um significado especial, associado também ao ciclo da vida. Tudo tem a ver com a estação, não tem a ver com demônio, nem nada. Aliás, é um feriado cristão, as crianças podem se vestir um dia por ano, tanto na Inglaterra, na Europa, como nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com nada de demônio. Aliás, é importante saber sobre o ciclo da vida, que as estações passam, as coisas morrem e vem outras coisas vivas. Nada que não possa ser comemorado com um pouquinho de mistério e ficção para os brasileiros. Bom, pessoal, o que acharam dessa reportagem? Qual é a vossa percepção sobre Halloween? O que significa para você esta festa? Por que vocês estão fazendo uma semana dedicada a este evento? Que nós perdemos a votação. Quem quiser falar pode ir ao microfone. Por que escolheram, fizeram esta proposta? É uma razão comercial, assim, porque sabe que dia 31 se celebra esta festa, tem pessoas apaixonadas de filme horror. Assim, eu, quando era adolescente, adorava o Freddy Krueger, né? O cara, além de ser um ator genial, era um cara que sabia interpretar muito bem nos filmes, e para mim era uma das poucas formas, em época de censura, os pais não deixavam ver esses filmes, claro, mas era uma forma, não tinha internet para achar, então você tinha alguma forma de se esconder à noite e acordar quando os pais estavam dormindo, ir lá ligar a TV escondido para assistir o filme. Então para mim era esta uma forma para cultivar esta paixão por esta personagem, né? Tem algumas, mas para mim Halloween nunca teve um significado. Só digamos assim, nos últimos 15 anos eu comecei a descobrir esta festa, sabe? Já sabia que estava presente na cultura americana, dos Estados Unidos, da Irlanda. Aliás, quando eu morei em Dublin, na Irlanda, eu participei de uma festa assim. Mas achei uma festa muito, assim, muito mais comercial, de consumo, que uma festa que tinha alguma identidade atrás. Eu só fazendo uma pesquisa eu descobri, mas a participar da festa eu não me dei conta disso. Tem alguma pessoa que gostaria de contar a sua experiência com Halloween? Que participa aqui no Brasil? Por exemplo, para você brasileiros, o que significa festejar Halloween? As fantasias de Halloween. Já falei demais. Quem quiser falar, levante a mão. Ninguém. Tá bom, eu falo. Eu acho que no Brasil, a maior parte das datas comemorativas, o Halloween é uma data comercial, visando vender alguma coisa. A época que é escolhida provavelmente é porque provavelmente vai dar mais, ele não vai vender mais. Provavelmente uma bola. E vai vender muita fantasia, influencia um pouco. Ela vai influenciar o povo a comprar fantasia, a gastar. A maior parte das datas nacionais, que é feriado ou comemorativas, é para isso, para vender alguma coisa e influenciar a gente comprar o consumo. Tudo no Brasil é envolvido o consumo. Então, tipo, Dia das Mães é uma data comemorativa,
mas é virado para o consumo, como o Dia dos Pais, o Dia das Crianças. O Dia das Crianças aqui é o dia de uma santa, mas coloca o Dia das Crianças para influenciar o consumo. Então acho que o Halloween também é uma data assim, para influenciar o consumo das pessoas. Mais opiniões? Eu acho também que a gente foi colonizado americanamente, né? Tipo, né? A gente valoriza muito a cultura americana e o que os americanos fazem é cool. Aqui no Brasil, não generalizando, mas algumas pessoas acho que podem pensar assim também. Até no curso de inglês, assim, de matérias de inglês, o Halloween é bastante forte. Então eles tentam mesmo que influenciar, querendo ou não, assim, no Brasil. O Halloween acho que vem também nessa forma comercial e nessa cultura americana aqui no Brasil. Eu gosto muito quando eu escuto americana referida aos Estados Unidos, estadunidense. Né? É engraçado que você que sou americano, porque eu também não sei se sou americano, sou da América, usa a palavra americana associada aos Estados Unidos. Isso acontece também na Europa. Eu até com os alunos de jornalismo sempre digo, cuidado que os americanos não são só os cidadãos dos Estados Unidos, são também os brasileiros, os argentinos. Tá? Então, é bem curioso isso, porque é internacional. Já fiz palestras em vários países e toda a gente fala a mesma coisa. Diz, os americanos. Mas quais americanos? Como falar de mim, europeu. Europeu é tudo e nada. Porque europeu, italiano, francês, irlandês, cada um com uma cultura diferente. Então é a diversidade que faz a diferença. Então é interessante que a gente usa, eu também uso às vezes, americano referido só aos Estados Unidos, né? Ou estadunidenses. Feio, mais alguém? Está o microfone lá em cima? Bom dia, meu nome é Alan. Oi, Alan! Oi. Eu sei que pode parecer até um pouco polêmico o que eu vou falar, mas eu vejo como a valorização, às vezes, demasiado do Halloween, um pouco de pobreza cultural, porque na mesma data a gente comemora, ou deveria comemorar, um fato que ele é realmente relevante, que é a reforma protestante, que ela não traz algo relacionado somente à questão religiosa, mas ela vai trazer uma revolução principalmente na comunicação, na forma da comunicação, e também na questão artística também. Nada contra a questão do Halloween, só que eu acredito que às vezes essa substituição que se faz, valorizando algo por uma questão de ser um partes mais atrativo, né? Que é a questão em si do Halloween, até mesmo por isso que já se falou, por ser algo mais lá nos Estados Unidos e tal, às vezes a gente acaba dando um pouco mais em valor, só que na mesma data a gente tem um fato que é muito importante, e para qualquer pessoa que estuda história sabe da relevância, e muitas vezes a gente não se vê falar, principalmente no meio que nós estamos inseridos aqui, que é na questão da comunicação. Talvez às vezes por uma questão de querer cuidar, para não entrar em discussões religiosas e tal, mas isso é um fato histórico, a reforma protestante. E eu acho que às vezes a gente acaba só encobrindo isso, e às vezes valorizando algo que é legal. Assim, é legal, é algo diferente, mas em parte, se a gente for analisar, ele não vai trazer nada que vá nos motivar, até mesmo a acrescentar alguma coisa naquilo que a gente está fazendo. Por favor, não entendam mal, o cara não achou nada a ver, não, eu acho muito legal a ideia, entendeu? Só que eu acredito que não parar para pensar e não tocar no assunto de algo que é relevante, eu acho que às vezes demonstra um pouco de pobreza cultural nossa, entendeu? Obrigado. Mais alguém? Não, na verdade eu acho que esse tipo de eventos que nós celebramos por razões assim de consumo não são só típicas do Brasil. Por exemplo, na Itália nós temos muitas festas comuns aqui ao Brasil, como o Dia do Pai, Dia da Mãe. Por exemplo, o Dia da Criança na Itália não é celebrado. E tem outras festas que na Itália não tem importância, mas também você tem que pensar que a Itália é um país que tem muita influência pelo Vaticano, um país no qual a opinião pública é muito influenciada pelo Vaticano. Um dos poucos países da União Europeia onde ainda não foram aprovados os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então, temos que ver também qual é a cultura
de procedência e às vezes a decisão de fazer uma festa mais que outra pode ter uma razão mesmo cultural, né? Eu gostaria agora de mostrar para você um vídeo sobre a festa de Halloween, entre aspas, que se faz na minha terra, na minha região. Esta festa tem um nome que parece até português, se chama Morto Morto. Zumorto Morto. Na Sardenha tem uma língua que vem do latim como português, que é o sardo. Então, o Zumorto Morto é uma festa que se faz, ainda hoje existe em todas as casas. Lembra, tem algumas coisas parecidas com o Halloween. Se usa pólvora, se usa as crianças saem à noite do dia 31 e do dia 1, fantasiadas, e vão pedir nas casas, vão pedir na casa algum doce, alguma comida, porque é uma tradição que vem de muito longe, é ancestral. E se fazia isso, e se faz hoje, por quê? Para as pessoas que recebem, que dão a comida, sabem que as crianças que recebem vão rezar para os mortos deles. Então, o morto seria morto em sardo, como aqui, morto é a pessoa defunta, né? Então, o morto é feito para as pessoas mortas, para dar a estas pessoas orações, para comemorar estas pessoas. Então, não tem nada de capitalismo, de consumo, mas é uma coisa para lembrar dos mortos de uma forma diferente. Uma atividade de tipo lúdico, né? Porque as crianças podem sair com 5, 6 anos de idade, imagina? Com 5, 6 anos até os 20 anos, tem pessoas de 20 anos que vão nas casas, só que vão nas casas não a pedir comida, vão pedir dinheiro. É verdade. Vão pedir dinheiro até que muitas pessoas já com idade, idosos, dizem, não, eu não vou dar dinheiro, eu dou comida, porque a tradição diz que comida, como é que eu vou dar dinheiro? Então, também essa tradição ancestral teve uma evolução na história e hoje tem um aspecto mais comercial. Muita gente sai para fazer dinheiro. E são grupos de amigos que saem, 4, 5 pessoas por grupo. Pode ser só ou meninos ou meninas. Não tem turmas mistas assim. E cada grupo, o dinheiro que arrecada, depois fazer uma divisão do dinheiro. Agora, é uma tradição que continua e é típica só da minha região. No sul da Itália existem tradições parecidas, mas esta é típica só da minha região. Eu agora vou mostrar uma pequena reportagem da RAI que fala desta tradição. E a Nuoro l'Istituto Etnografico promuove la tradizione di Sumortu Mortu, da questo alle bambini nelle case per chiedere doni per le anime dei defunti, ancora viva in tanti paesi. È sicuramente una delle tradizioni popolari più amate e diffuse, soprattutto in Barbagia, ma comunque, come altre, minacciate dal modernismo. A Nuoro si chiama Sumortu Mortu, in altri centri Sasanimas, in baronia su Petticorcone. Nei giorni dei santi e dei morti i bambini bussano alle case chiedendo doni. E da alcuni anni, per impedire che la tradizione possa perdersi, l'Istituto Etnografico organizza a Casa Deletta la distribuzione di sacchetti con frutta secca, caramelle, papassini, che sin dai tempi antichi erano i doni più diffusi. Un'iniziativa che ha incontrato molti consensi. Lodevole, soprattutto perché va contro il corrente. In tempi di Halloween, vedere un'istituzione pubblica che fa di queste cose fa piacere. E per cui è molto importante che si faccia si tenga viva questa usanza che altrimenti rischia di scomparire, e se lo fa l'etnografico dà più valore aggiunto. Una tradizione che comunque è ancora abbastanza diffusa in molte parti dell'isola con diversi nomi. Qual è quella che le è rimasta più impressa, che merita secondo lei una citazione? Ma quella che non stanno conoscendo alti e bassi, ma che rimane sempre a livello alto, è certamente, indubbiamente, sul purgatorio a Lodè. Bambini che escono a mezzogiorno toccano la campana e girano il paese con delle carriole, raccolgono tutto quello che c'è da raccogliere, lo portano indietro per usare le carriole e tutto questo che viene raccolto viene utilizzato per fare un pranzo comunitario in un locale che è chiamato appunto sul purgatorio. Eu deixei de propósito em italiano sem legenda para ver o que você entendeu. Que a comunicação depende do conhecimento também da língua. A partir das imagens que você conseguiram ver na tela, qual é a ideia que você tem desta festa lá? Eu ouvi a parte de frutas secas, alguma coisa assim.
Sabia? Já tinham ouvido falar destas tradições no sul da Itália? Não. Então, esta tradição popular, aquele cara que falou é uma pessoa que estuda as tradições populares, e o jornalista perguntou: o que você acha sobre esta tradição comparada com o Halloween, né? Ele fala: nós temos que celebrar esta tradição, porque Halloween não faz parte da nossa cultura. E, na verdade, festejar Halloween da forma só de consumo, na verdade, tira um significado a nossa festa. Claro que tem crianças que fazem hoje, tem muitas mães lá que organizam a festa de Halloween, no dia 31. Dizem: isso é coisa de velhos, vamos fazer. Mas daquela forma, nós estamos globalizando, estamos tirando a nossa identidade e, às vezes, sem estudar aquele mito. Né? Quantas vezes nós usamos a palavra mito? Existem muitos mitos. Mito, por exemplo, sobre o Brasil, eu quando fiz o mestrado, estudei o mito da democracia racial. É um mito que existe ainda hoje, que o Brasil é um país perfeito, porque não tem racismo. Tem todas as diferentes comunidades culturais se integram muito bem. Mas existem outros mitos. O mito do macho latino, existe? Existe? As meninas que dizem. Então, o mito se alimenta hoje muito na mídia. A nossa comunicação muitas vezes é veiculada por mitos. Algo que nós sabemos, mas, por exemplo, a TV é um médium, é uma mídia, né? Médium, sabe, é uma palavra latina que significa instrumento, né? E a TV é uma mídia mítica. Por quê? Porque não se preocupa da diferença entre realidade e ficção. Então, nós às vezes não nos preocupamos se o que estamos discutindo, o que estamos escutando é mito ou é realidade. Quantos de vocês estão fazendo o curso de jornalismo aqui? Muito bem. Muita gente levantou a mão assim, não sei. Acho que está fazendo jornalismo. Na Itália dizem que quem faz comunicação escolheu comunicação porque não sabia o que fazer. Aqui é administração. Também. Aqui também? Administração. Administração. Não, lá é comunicação. Tudo que faz jornalismo. Então, o mito, a TV é mítica nesse sentido, ou seja, não se preocupa com isso. O jornalista, às vezes, não se preocupa se a fonte de informação que recebe é de confiança. Então, vai divulgando mitos, apesar que exista Google, Wikipedia, etc. Eu peguei agora da Wikipedia, porque eu critico os alunos que citam a Wikipedia nas teses, nos trabalhos de conclusão de curso. Mas eu também peguei. Então, na Wikipedia, quando você fala de mito, você fala o seguinte: o mito é uma palavra que vem do grego, mitos. Mitos é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, relacionada a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar a origem das coisas. Por exemplo, o meu nome vem da mitologia, sabia? Príamo, sabe o que era Príamo? Nunca ouviram falar? Não. Não pesquisaram quando souberam que eu ia dar palestra? Bom, isso. Então, Príamo era o rei de Troia. Já viram o filme Troia? Brad Pitt, pelo menos por causa do Brad Pitt. Então, era o rei de Troia, na guerra contra a Grécia, né? Então, a mitologia grega está cheia de mitos, né? Que nos contam a história da civilização grega, mas também as outras civilizações tiveram grandes mitos. Nós usamos a palavra mito com esse significado de narrativa, mas na verdade se usa também mito como sinônimo de herói. Ayrton Senna era um mito, né? Aqui no Brasil, o mito é um mito ainda hoje, porque apesar da sua morte, existe um estudo sobre a sua figura de herói nacional. Então, nós muitas vezes usamos mitos, e mesmo no Halloween, existe o mito de Halloween. Nós usar fantasias, às vezes, nós esquecemos de qual é a origem deste mito, de onde vem.
e sobretudo como nós estamos vivendo esta festa. Por exemplo, nós usamos esta festa para lembrar os mortos, os defuntos, as pessoas mais queridas que não estão mais aqui? Tem alguma forma de homenagem? Ou é só o culto do filme do horror, ou do último filme do Halloween, que vai sair o ano que vem? Eu, aliás, trouxe aqui o trailer, se puder ter mostrado. Então, falar de Halloween é falar de outros mitos do cinema. I killed him. Who'd you kill, sweetie? Who'd you kill? Onde é que estão as abóboras aqui? Então, mito, narrativa simbólica. Nós usamos, e aqui falo para os estudantes de design, de publicidade e propaganda, onde é que estão os símbolos de Halloween? Quais são os vossos símbolos de Halloween? Abóbora já falei, mas... Morcego, gato, rato, aranha, teia de aranha, caveira. Tudo isso. Bruxa. A gente não fala de bruxas, né? É grave isso. Então, só para finalizar, quando falamos de Halloween, dos mitos, falamos às vezes de mitos que são locais. Eu falei do mito local da Sardenha, que ninguém conhecia. Se eu não tinha falado com você, muitos não iam saber. Mas cada país, cada região, cada comunidade tem os seus mitos. O importante é conhecer bem a origem dos mitos. De onde vem? Então, nós celebramos Halloween, esta semana sinistra, né? Que não é vermelha do PT, mas sendo na Itália sinistra à esquerda, mas é uma semana exatamente onde a gente vai tentar cuidar das narrativas simbólicas relacionadas com bruxas, com abóboras, com morcegos, com várias figuras que alimentam o nosso imaginário coletivo, né? Que alimenta a nossa imaginação e que nos levam a ver no cinema, assistir um novo filme. Mas é importante que refletimos sobre as origens dos mitos e saber que o mito não é realidade e que mito é uma narrativa simbólica que a mídia alimenta. Começamos a refletir sobre isso e eu acho que também a festa de Halloween pode ter um outro sentido, outro significado e até ser valorizada da forma como merece. Onde nasceu? Como se está difundindo no mundo? É só se fantasiar ou é algo mais? Por exemplo, falamos de Halloween, você fala dos celtas.
quem é o céu? Vamos ver que é esta, eu defendo esta cultura, tá bom? Muito obrigado.